volta. Que maravilha dividir a tela com o meu querido Valdelúcio Barbosa. Mas a primeira notícia não é uma maravilha não, viu? Foi aprovada, minha gente, a PEC da blindagem. Isso quer dizer que vão dificultar os processos e as investigações contra com os deputados, os parlamentares de uma forma geral. E aí a gente não vai saber de nada que está acontecendo, né? Qual é o ser humano, o civil, o pagador de conta que quer um negócio desse? É claro que isso só beneficia os parlamentares, né, Valdelúcio? Bom dia. Muito bom dia para você, Ellen, Nayana, toda a audiência do Revista. Um prazer, mais uma vez, falar com vocês ao vivo, direto daqui da redação do portal meionews.com. É isso, viu, Ellen? Mais um caso em que aqueles que deveriam representar o povo acabam legislando em causa própria. Isso porque foi aprovado em 2 turnos, inclusive o segundo já na madrugada desta quarta-feira, a conhecida PEC da blindagem, como ficou conhecida justamente essa proposta de emenda à Constituição que dificulta o andamento de processos criminais contra deputados e senadores. Na prática, para nossa audiência entender, a PEC ela determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia e em votação secreta dos próprios parlamentares. Agora imagine você, um deputado ou um senador que será investigado precisa então ter a aprovação deles mesmos para que possa então seguir para o Supremo Tribunal Federal. O texto, que dependia de 308 votos para avançar entre os 513 deputados, foi aprovado por 353 em votação de primeiro turno. Outros 134 votaram contra o projeto. No segundo turno, que aconteceu por volta das 11h30, ainda na noite de terça-feira, e terminou já na madrugada desta quarta-feira, só 2 horas depois do primeiro turno, passou com um voto favorável de 344 deputados. Após o fim da votação do segundo turno, os deputados seguiram discutindo destaques para excluir alguns pontos do texto. No entanto, a PEC ela foi articulada pela maioria dos líderes da Câmara com apoio da oposição pelo Partido Liberal, o PL, que foi que encabeçou então essa chamada PEC da blindagem ou PEC das prerrogativas. A bancada do Partido dos Trabalhadores orientou o voto contrário à PEC, no entanto, 12 deputados ainda votaram a favor em primeiro turno. Agora, então, após a aprovação em 2 turnos na Câmara dos Deputados, o texto segue para o Senado, onde deverá ser analisado e seguir, então, para a aprovação. Para que a gente possa entender, como eu disse, um dos pontos dessa PEC também concede foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal para os presidentes de partidos com assento no parlamento, ou seja, aqueles que são líderes, presidentes dos partidos também terão foro privilegiado no próprio STF. O caso, então, aí já vem gerando diversas reações entre a população, afinal de contas é uma PEC polêmica que beneficia principalmente os parlamentares, aqueles que só vão ter, então, caso avance lá no Senado, os processos judiciais, seja por decisão, desvio de emendas parlamentares ou outros crimes, só poderão ser julgados no STF com autorização prévia dos próprios parlamentares. Apesar disso, acredita-se que deve apresentar, então, uma oposição por parte da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar também alguns pontos desta PEC. O que você bem pontuou, Ellen, a gente destaca aqui é que, mais uma vez, uma ação em que aqueles que lá estão representando o povo, acabam legislando em causa própria, justamente para se beneficiar em casos de investigação, agora inclusive dificultando até mesmo prisões em casos de, como a gente trouxe aqui, desvio de emendas parlamentares ou outros crimes. Aí, minha gente, fácil acesso, né? Acesso garantido para a corrupção, para as falcatruas dentro do parlamento, dentro da política brasileira como um todo. Isso só denuncia, de fato, quem são os nossos gestores, quem são aqueles que estão no poder representando a população. Então, você precisa fazer agora uma pesquisa. Depois, eu até queria que você me dissesse, Valdelúcio, se temos ali a lista no nosso portal meionews.com de quem votou a favor, exatamente para a gente não votar nessa pessoa, nesse deputado. Foram os deputados federais que votaram, né? Isso, os deputados federais, cerca de 300, mais de 300 deputados que de fato votaram a favor, 344 deputados contra apenas 173 que foram contrários a essa PEC. Minha gente,
é o dobro, mais que o dobro. É um grande absurdo e é isso. Essa é a política do Brasil. Eu, que cada vez mais me abstenho dessas discussões porque eu não acredito em uma mudança na política brasileira, seja qual lado vier e estiver, eu realmente fico assim, absorta, consternada, triste demais e chateada mesmo com o curso em que levamos a política aqui no nosso Brasil. Não dá para confiar em ninguém porque eles estão, como você falou, Valdelúcio, trabalhando em benefício próprio, em causa própria. Eles estão fazendo isso, tramitando e votando ali, apoiando para que eles estejam ali às escuras, ninguém saiba o que está acontecendo de fato ali por debaixo dos panos. Ô, Nayana, tá difícil ser brasileiro, né, amiga? Eu não tenho coragem de emitir opinião, acredita, Ellen? Porque eu acho que não precisa, é algo realmente que você olha e você identifica o que é que tem que entender. Então a gente só pode aguardar o futuro, se realmente tem que haver uma pressão popular, porque quando mexe no voto, aí eles sentem. Se a população se manifesta, demonstra que a medida desagrada ao grande público, aí eles notam. Outra coisa eles não ouvem, eles só ouvem aquilo que prejudica o voto, no sentido de não serem mais eleitos e não estarem mais no poder. Então só nos resta, como população, com o título que temos nas mãos, avaliar bem aqueles a quem entregamos o poder de legislar. É muito, muito triste. Infelizmente, essa é a nossa realidade, a realidade da política brasileira. E a gente vai torcendo, orando, tentando diferenciar, mudar, transformar isso de alguma maneira. Mesmo sabendo que quem está lá para mudar não faz nada para isso, né? Para isso acontecer.